Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos ao vivo. Ao vivo. O programa Opinião está numa sequência de programação, uma programação aí especial do mês de março, né, em homenagem às mulheres, abordando temas ligados de forma direta ou indireta às mulheres, às políticas públicas, combate à violência doméstica, feminicídio, enfim, dicas, inclusive, que você tem acompanhado ao longo dos últimos dias, inclusive com as nossas convidadas, só mulher que vem, só a mulherada que vem aqui nesse mês de março. E com dicas, inclusive, para a gente estar... Eu falo sempre que nós não vamos desistir. Aliás, desistir não está no nosso radar. A gente vai seguir sempre como uma espécie de tijolinho aí nessa engenharia aí, nessa engrenagem para vencermos, nessa construção para vencermos essa covardia que tem havido e que nós, jornalistas, comunicadores, nós temos o dissabor de estar sempre noticiando aqui. Mais um feminicídio, mais não sei o quê. Então, eu tenho comigo, e a agência Lorenberg compactou, e o Grupo Gazeta também, de que a gente compreende que a comunicação é preponderante para levarmos a informação e conscientizar e tudo mais aí. E a opinião não é agora, no mês de março. Ó, tem 5 anos que a gente está no ar e a gente tem sempre batido nessa tecla. E desistir não é uma... Não tá nem, a gente nem pensa nisso. Vamos continuar aqui, não é? Acabar com essa covardia que está acontecendo aí. Vamos diminuir aos poucos. Daqui a pouco a gente consegue. Você vai ver se não. Por exemplo, hoje está a postos conosco aqui. Tenho uma admiração muito grande por essa mulher, que é uma baita profissional, conheci lá no Tribunal de Contas do Estado, auditora, não é, do nosso Tribunal de Contas, a controladora, a Simoni Gin, está aqui com a gente. Ela tem vários, também é da Audip, né? Ela é controladora externa e também presidente da Audip, lá no Tribunal de Contas do Estado. Tem um relatório, está recheado de informações fresquinhas que o Tribunal de Contas produziu, com informações fidedignas, informações preciosíssimas, não é? No estado de Mato Grosso, junto aos municípios. Então tem um raio-x aqui. E esse relatório já está sendo encaminhado para o Tribunal de Justiça, o Ser Mulher, da gloriosa Maria Ruti, desembargadora. E ele tem muitas informações, muitas das quais a gente vai abordar nesta noite aqui com a nossa querida Simoni Gin. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mais um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então você que é a razão maior do nosso programa, obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, viu? Ao vivo. Obrigado de verdade por estar com a gente aqui. Simoni, boa noite, bom tê-la aqui, menino. Olha só, a Simoni, ela está por dentro disso que eu falei aqui, né? Eu vou abrir perguntando, ao cumprimentá-la, que teve esse relatório, eu andei dando uma olhada nesse relatório, que tem muitas informações, porque tem muitos municípios no estado de Mato Grosso, muitos dos 142 municípios, salvo engano, 85% desses municípios, vou até olhar aqui para depois falar, Paulo, você falou coisa... Aí, ó, 85% dos municípios não têm um protocolo padronizado para lidar com as vítimas de violência doméstica. Isso dificulta muito aí uma resposta eficaz nesse combate que nós estamos aqui falando, né? É um dos pontos que mais chamaram a atenção, Simoni, nesse relatório, você que acompanhou de perto. Boa noite, muito bom tê-la aqui.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Gratidão e boa noite a todos que nos assistem. Essa auditoria, ela sim trouxe alguns dados bem interessantes, né? Como todos sabem, o nosso estado campeão em feminicídio. Então, assim, o que a gente procurou fazer foi fazer, assim, levantar esse problema e fazer uma pesquisa dentro das políticas públicas voltadas a combate à violência contra a mulher, sobre quais seriam os principais gargalos, quais seriam os principais problemas que fazem com que essa política, muitas vezes, ela não tenha uma efetividade. Então, esse foi o objetivo maior desse relatório. E quando nós fomos em loco, né, nós escolhemos 12 municípios através de uma amostra que fizemos, com dados estatísticos, com base na violência que foi apresentada, em regiões de RISP, né, que é dividida pela CESP, enfim, vários critérios que utilizamos para poder selecionar esses 12 municípios em que nós fomos realmente em loco. E o resto das informações, nós produzimos um questionário eletrônico que nós encaminhamos para todos os outros municípios. E nós tivemos um retorno de 88 municípios respondentes sobre isso. Então, esses dados, doutor Paulo, ele nos dá uma base de segurança de 90% de confiabilidade sobre tudo que está escrito nesse relatório. Então, assim, como você ressaltou, dentro desses dados, a gente encontrou esse alarmante índice, né? Mais de 80% dos municípios não possuem um protocolo de atendimento de violência contra a mulher. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente chega no interior do estado, numa cidade pequena, você não tem ali, muito bem definido, esse fluxo de atendimento dessa mulher, dentro de uma rede de atendimento. Então, as instituições que fazem esse atendimento à mulher, ela não tem ali definido entre eles qual o protocolo que ela deve seguir. Se ela primeiro encaminha para uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, né? Logo após ela é encaminhada para uma secretaria de assistência social para conseguir o benefício, se ela precisa de atendimento da rede, né, de saúde, ela tem esse encaminhamento correto? Onde ela deve passar primeiro? Então, quer dizer, você tem uma série de atendimentos que essa mulher pode vir buscar, mas você não tem, entre essas unidades, definido esse fluxograma de uma forma clara em que essa mulher se sinta orientada. Muitas vezes, a falta dessa definição, ela prejudica tanto a comunicação entre essas unidades, como também prejudica, assim, a oferta do serviço mesmo. E o levantamento de estatísticas também, né? Porque se você não oferece o serviço corretamente, você acaba tornando deficiente a apuração dos dados. Exatamente. Olha só, você levantou um ponto bem interessante, porque é a questão dos dados. Por exemplo, se essa mulher ela vai a uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, né, entra com uma medida protetiva, solicita uma medida protetiva, ali nós temos um registro de dados, que vai depois constar nas bases de dados da CESP, naquele inventário de violência que a CESP faz, né, com esses dados. Se ela entra através de um hospital, ela dá entrada no hospital, ali se verifica que ela sofreu uma violência. Os agentes de saúde são obrigados a fazer uma notificação compulsória. Esses dados vão entrar através desse outro sistema de saúde. Por incrível que pareça, esses sistemas não se comunicam, né? Hoje nós não temos uma base de dados integrada. Então, assim, claro, a gente olha para esses dados que nós temos hoje registrados, eles são alarmantes, mas pela forma como a gente observou, como esses dados eles são formados, como eles são, a composição deles, a gente identificou que é bem provável que há uma subnotificação aí. Então, eles não representam a realidade, e mesmo assim, são alarmantes, e eles também carecem dessa integralidade, que impede muitas vezes, por exemplo, se essa mulher ela já tem lá o boletim registrado, e ela vai numa unidade de saúde, ela não precisava, né, ter que narrar tudo de novo. Não. Era possível a pessoa lá baixar o dado e saber todo o caminho que ela já percorreu, que ela já foi lá, já registrou a queixa, que ela já, né? Não. E hoje em dia nós não temos isso. A importância de ter, né? Só que não vai ficar por isso, não. O Tribunal de Contas, informação que eu tenho, não vai ficar
Ah, não tem e pronto. Ainda que a Simone tenha dito aqui que 80% já... Quantos por cento já deram resposta? 88 municípios 88 responderam. Dos 140. Mas respondeu uma coisa também, e apresentar a solução é outra, não é? Não, eles responderam aos nossos questionários e dentro desse questionário a gente selecionou algumas perguntas em relação à rede de enfrentamento, à rede de atendimento, em relação à legislação, ao orçamento. Então a gente foi por vários eixos que foram analisados. Foram respondidas questões que foram feitas pelo tribunal. Não quer dizer que providências foram tomadas, né? Exatamente, então, exatamente. É outra coisa. Então, assim, ao menos nesses 12 municípios aí, tem... Agora, se há a subnotificação, você imagina, se isso aqui já está feio, se a situação já foi verificada meio que sombria, nesse aspecto aqui de proteção à mulher, imagina se fosse algo mais preciso, né? Se não houvesse essa subnotificação. Teríamos aí dados mais precisos e provavelmente uma realidade bem mais cruel, tendo como termômetro nossos noticiários, gente que está todo dia noticiando aqui tipo de esses absurdos, essa covardia aí de agressão contra a mulher, né? Exato. E Paulo, é interessante a gente ressaltar que é com dados que se faz política pública, né? Então, exatamente. Assim, se você não tem os dados, se os dados são imprecisos ou incertos, provavelmente fica mais difícil a gente desenvolver políticas públicas que sejam efetivas. Porque você fica dando um tiro no escuro, né? Exatamente, é porque você não tem a real noção da situação, onde os municípios, onde realmente existem problemas, né? Isso aqui é um prato cheio para o governo, para as prefeituras, aliás, governo, daqui a pouquinho, nós vamos falar do governo do estado também, porque eu falei de municípios aqui, mas também tem a questão do estado, que nós vamos abordar com a Simone. Chama a Lorenbeck para a conversa, por favor, professor. Auditora e presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Ajuda a todos nós e ajuda, sobretudo, o nosso telespectador. Presidente, ainda eu vou pegar carona exatamente de trechos da resposta que a senhora acabou de nos dar. Esse relatório trouxe muito claramente cerca de 12 fragilidades no combate à violência contra a mulher. Além daqueles 85 municípios, 85% dos municípios que não têm um procedimento ou um protocolo padronizado, além disso, quais seriam duas outras fragilidades que a senhora pode trazer para nós e quais foram as soluções pensadas para vencê-los? Bem, olha, esse relatório, esses 12, assim, foram muito bem selecionados, sabe? Porque, claro que, para os senhores terem uma ideia, o nosso relatório tinha tantos dados que a gente teve que dividir ele em dois. A gente trouxe um relatório de análise em anexo e resumimos, tentamos enxugar esse relatório para trazer um relatório que pudesse, assim, que tivesse um pouco mais de 100 páginas. E, assim, outros dados que eu considero bem importantes por exemplo, a questão das politecs, né? As politecs, elas que fazem essas perícias e elas são fundamentais dentro do processo, né? Quando uma mulher ela sofre uma violência, ela precisa ser encaminhada, muitas vezes, para fazer ali o corpo de delito e poder, através dessa perícia, ela forma os fundamentos para que o processo tenha fundamentos legais e ele não, tenha mais fundamentos para ser julgado, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, se há vamos dizer assim, se dentro desse processo de composição de provas você não tem deficiências, pode acontecer desse processo não dar em nada. Concorda, doutor? Uhum. Então, assim, o que a gente encontrou também foi que as politecs, elas são poucas no interior do estado. Você tem, assim, alguns polos e aí você tem uma politec que atende uma região inteira, uma RISP inteira. Então, atende vários municípios no interior, muitos a 200, 300 quilômetros da onde fica
a Politec. Então, o senhor imagina, uma mulher, se acontece dessa mulher ser vítima, ela tem que se deslocar 200 quilômetros para fazer um exame. Né? Pode acontecer, e coisas que a gente enxergou, essas fragilidades nos municípios que a gente foi, essa mulher pode desistir no meio do caminho. Ela não vai lá, entendeu? Se deslocar, porque fora a questão do custo, de como que ela vai se deslocar? Né? Ela vai com um amigo, vai com quem? Quem que vai encaminhar? Muitas vezes você tem ali falta de viaturas, essa é a realidade no interior. Você tem ali deficiências, enfim, até para poder encaminhar essa mulher. Então, assim, e as Politecs também, que a gente visitou, elas têm fragilidades estruturais, né? Tanto assim do ambiente, da infraestrutura em si, como também, às vezes, falta materiais de supercoleta, macas que não estão apropriadas, né? Você não tem mulheres o suficiente para fazer esse atendimento à mulher. Eu não sei se os senhores sabem, mas assim, para uma mulher que é vítima de violência, é extremamente... Aliás, a Lei Maria da Penha assegura isso para a mulher, de que ela seja atendida por uma outra mulher. Por uma outra mulher. Para fazer esse exame. Para fazer o exame. Para fazer né? o exame. Só que assim, qual que é a nossa realidade? A nossa realidade hoje é que nós não temos médicas legistas o suficiente dentro dessas Politecs. E aí, assim, a gente até pensou nessa solução, né? Porque hoje a lei, se você for fazer um concurso público, eu não posso direcionar o concurso e dizer eu quero contratar só mulheres, né? Médicas legistas. Mas se você tiver amparado pela lei, mas você ampara pela lei. A gente precisaria de uma alteração legislativa para poder fazer e suprir Mas, isso. Simone, se já não está, se não consta da 11.340, que é a Lei da Maria da Penha, se já consta lá que deve ser atendido por uma mulher, por que eu tenho que dar satisfação na hora de um concurso? É porque é outro regime, né? Concurso público seria outro regime legal. Mas se a lei então, não é... fazer conversar. No Brasil a gente tem muito disso, né, doutores? Então, assim, a gente tem uma lei que assegura uma coisa, mas existem outras leis que ainda não permite. O processo legislativo, o dever seria esse, né? Fazer essas leis se comunicarem e tornar isso uma realidade. Você esteve em loco, você pessoalmente esteve em loco nesses municípios? Sim, esteve. Eu fui. Que mais te chamou a atenção do ponto de vista da... Que mais absurdo você viu nesse sentido aí, da falta de estrutura ou infraestrutura por parte dos municípios? Por exemplo, só para emendar aqui minha perguntinha, que tem que ser curta, porque eu tenho pouco tempo nesse bloco ainda. Tem municípios aí que não tem a delegacia da mulher, por exemplo, e que, quando tem o CIOSP deles lá, ou a delegacia comum, não tem um setor para receber uma mulher que chega lá vítima de algum tipo de violência, não é? Quem vai atender é o cabo, necessariamente não uma mulher, pode ser um homem. Lá no ambiente pode ser que hajam outros miliantes, lá, outros suspeitos que foram presos. Enfim, ela não vai ficar à vontade nem para ser atendida. Eu queria que você dissesse o que mais chamou a atenção. Então, essa situação no interior, o que me chamou a atenção assim, é observar que existem profissionais que não recebem, a maior parte não recebeu esse tipo de treinamento, né, para lidar com a violência contra a mulher. Ou seja, muitas vezes a gente observa, mesmo na fala, um machismo, né, um machismo estrutural. Então, assim, muitas vítimas relatam que quando vão registrar um boletim de ocorrência ou vão ser atendidas, muitas vezes, imagina, caso do interior, né, a pessoa ali, todo mundo conhece todo mundo. Então, é provável, às vezes, até que esse policial joga bola lá com o agressor. Né? Com o agressor dali, joga bola, conhece, enfim. Já ouvi casos narrados de chegar assim e perguntar para a mulher, poxa, mas o que a senhora fez dessa vez? Brincadeira o negócio. Acabou. Ali acabou a descrença já nesse primeiro Falta atendimento. De qualificação. Agora, fato real mesmo, de município que eu visitei, eu percebi na fala das próprias pessoas que lidavam com a temática ali, o preconceito. As próprias mulheres que a gente entrevistou, que era do executivo, que era da prefeitura, que deveriam ali estarem... isso me espantou porque são mulheres, né? Mulheres
observando e fazendo política, executando política para outras mulheres. E eu observei na fala delas, era um município assim que aparentemente não havia mulher vítima de violência ali. Entende? É claro que com certeza deveria existir, mas pela fala delas, elas diziam assim para a gente, não tem, aqui a gente não precisa. Normalmente a mulher apanha, ela volta. Ela mesma não quer. Será? E aí a gente foi investigar as estruturas que haviam de atendimento para essa mulher nesse município propriamente. E aí a gente observou, não tinha uma secretaria de assistência social, não havia um lugar para essa mulher ficar. Por exemplo, se ela é agredida, ela vai ser conduzida a algum lugar, né? Dificilmente ela vai voltar ali para a casa dela. E aí a gente observou isso, não tinha um lugar para essa mulher ser recebida, ela pode chegar com uma criança, e a gente ficou imaginando a situação. Você ali com uma criança, tal, você não tem onde ir. Você provavelmente vai ser mal atendida, você não vai ficar um dia inteiro para ser acolhida. Você não tem uma casa de acolhimento, isso é algo muito grave dentro dos municípios. Você não tem uma casa de acolhimento. Então, assim, essa mulher ela fica sem assistência. Qual que vai ser a saída dela? Ela vai retornar. Não tem outra saída. Provavelmente ela vai retornar. A estatística dela retornar para essa situação de violência ela é muito grande. Muito alta, né? Muito alta. Tem outra coisa que depois eu quero falar. Não, aí, rapaz, tem assunto demais aqui para a gente abordar. Que eu achei bem grave. Uma coisa vai chamando a outra, né? Ela volta sempre porque existe a outro tipo de violência que é patrimonial também, né? Porque ela não tem o que fazer. Não tem. O cara pensa assim, você não vai muito longe, você precisa sobreviver, você precisa de um teto, precisa de comida. Aí ele está seguro disso, o que vai te sustentar? Tem muito de... Isso é violência patrimonial. É um dos 5 tipos de violência que estão aí contidos na lei patrimonial. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial. Antes de ir, eu quero só fazer um relato, que ela contou uma coisa que passou um filme pela minha cabeça. Passou um filme na minha cabeça. Eu, enquanto repórter, quando eu fazia reportagem policial, lá nos Idos, quando eu comecei a trabalhar, fazia reportagem de rua. E eu ia no CISC, eu lembro de um episódio no CISC Verdão, num domingo, eu estava de plantão. Uma moça chegou lá, toda arrebentada, estrupiada, tinha denunciado o cara foi preso em flagrante, não é? E ela foi lá, foi uma hora e meia depois, pedindo para o delegado soltar o cara por conta de que o cara tem as crianças e não sei o que, ele se arrependeu, que o cara estava chorando, urrando lá dentro da cela, né? Urrando, meu amor, isso. E ela ficou toda sensibilizada, pedindo primeiro para a moça lá, para policial civil, e depois para o delegado, para soltar o cara, né? Que ela queria retirar a case e tal. Aí eu cheguei nela depois e falei, amiga, não faz isso. Olha como é que você está, o seu estado, como é que você está. Falei isso sem gravar, obviamente, né? E eu prefiro que você, não é que eu prefiro, falei, preferível que você tenha essa atitude agora de firmeza, do que daqui a pouco eu vou ter que ir lá, Deus nos livre e guarde, lá fazer uma reportagem pior aí, com acontecimento pior aí, falei até de feminicídio, né? Ela ficou assim toda, e funcionou, que ela depois ela deu uma recuada, pelo menos naquele momento ela desistiu de pedir para o delegado soltar o sujeito lá. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, a gente volta no instante só com a Simonigem. Olhando aqui o nosso GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br, se informe cada vez mais. Sabe aquela situação toda que estava até uma novela, né, sobre os lotes das rodovias? Pois é, parece que o negócio começou a avançar, rapaz. Olha, aí no GD tem, por exemplo, essa informação aqui, essa notícia. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Max Russi, PSB, ainda com os deputados Diego Guimarães, do Republicanos, e Valmir Moreto, do Republicanos, além do Ondanir Bortolini, que é o Nininho, que é do PSD, eles acompanharam nesta sexta-feira, dia 14,
o leilão de 4 lotes com trechos de rodovias estaduais realizado na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Foram leiloados, anote aí, trechos das rodovias MT-020, MT-110, MT-160, MT-170, MT-220, MT-235, MT-242, MT-249, MT-320, também a MT-326, a MT-338 e a MT-480. Os contratos de concessão à iniciativa privada prevêem a operação, manutenção e conservação de mais de 1,3 mil quilômetros, com investimento de mais de 4,6 bilhões de reais ao longo de 30 anos. Aspas, tivemos hoje um dia histórico para Mato Grosso e para o Brasil, com o maior programa de concessões do Estado e também o maior leilão aqui na Bolsa de Valores na B3. Foram 1,3 mil quilômetros concessionados e empresas do Brasil todo participaram. A concessão foi necessária e agora podemos destinar para a ampliação de rodovias os recursos que seriam utilizados para manutenção. Quero parabenizar o governador, o governo do estado, a Assembleia Legislativa, que aprovou esse projeto, e também a todos que viabilizaram esse leilão hoje, declarou então o presidente da Assembleia, o deputado Max Russi. Avança, Lorenberg. Você ficava falando que não sei o quê, que não botava fé. Mentira, ele nunca falou isso. Eu estou só zoando aqui. Mas, enfim, a gente tem esse avanço aqui. É um baita de investimento aí em 30 anos. Paulo e amigo telespectador, eu tenho a impressão, não, eu tenho a convicção que dos agradecimentos do presidente da Assembleia faltou um para o Tribunal de Contas do Estado. Lembra que, a princípio, o governo e o governador queriam colocar os 6 lotes num pacote só. Foi o Tribunal de Contas do Estado, capitaneado pelo conselheiro Sérgio Ricardo, que falou, não, com todos os lotes juntos, fica difícil o controle, difícil o acompanhamento. Por conta disso, o governo recuou e aceitou exatamente o que propusera o Tribunal de Contas, separar os lotes. Foram leiloados 4 lotes, ainda restam 2 lotes. E aí você tem muito mais facilidade para o acompanhamento. Eu acho que errou aí, a meu juízo, omitiu o presidente da Assembleia Legislativa. Max Russo, omitiu. Poderia ter dito, porque o Lorenberg faz justiça aqui, que não fosse o TCE, isso aqui, não teria esse formato, tampouco essa transparência que a gente observa aqui, não é? A questão dos lotes, que o Lorenberg citou, o Tribunal de Contas, mas pegou firme nessa questão. Eu lembro que técnicos foram lá, eu tive a oportunidade de fazer cobertura jornalística de reuniões com técnicos da Cinfra. Todas as discussões foram feitas para chegar nesse êxito aqui. Faltou o reconhecimento aí, mas não foi por maldade, imagino eu, né? O Max Russi, no afã lá de falar, acabou deixando de dizer isso que Lorenberg sabiamente lembrou aqui. Nós estamos entrevistando aqui nesta noite a Simone Jin. O Jin é chinês, né? É japonês. Mas o Jin É japonês. parecia mais o Jinping, aquela coisa do Jinping. Não é parente do Jinping, não. Então, a Simone Jin está aqui falando conosco sobre políticas ligadas à mulher. Tem um relatório maravilhoso aí, ela está discorrendo sobre ele. A Simone Jin, ela é controladora externa e também presidente da Audip
do Tribunal de Contas do Estado. É controladora externa mesmo, né? É auditora de controle externo. Tá vendo, Caroline? Você me deixou aqui em maus lençóis. Agora ela tá me dando uma dura aqui no ar porque eu falei errado. Não, imagina. Mentira. Ela tá, Passa então, a mesma ideia. auditora de controle externo. Agora tá correto. Lorenberg, por favor, a primeira pergunta do bloco. Auditora e presidente, eu vou retomar trechos das respostas que a senhora nos deu, ou nos trouxe no primeiro bloco, porque tem uma questão aqui que eu gostaria de ver se essa questão ainda tem validade. Veja, lá no... O conselheiro Sérgio Ricardo, durante o encontro do Segurança Pública, que debate medidas de combate à violência contra a mulher, no dia 21 de março do ano passado, fez a seguinte cobrança, entre aspas, é lamentável que estas estatísticas não sejam tão transparentes quanto aquelas sobre o agronegócio e sobre a mineração. Tivemos 190 ocorrências de violência doméstica, mas esses dados se referem apenas a Cuiabá e Várzea Grande. Hoje não se tem dados de todo o Estado. Fecham aspas. A minha pergunta está exatamente aí, auditora. Esse retrato do mês de março de 2024 é o mesmo retrato de hoje ou não? E o que foi melhorado para ter dados de outros municípios? Em contato com a CESP, a gente tem visto que eles têm buscado fazer essa cobertura, né, de uma melhor forma. Mas o grande problema que a gente percebe é na questão assim, por exemplo, se a mulher ela vai lá e registra, né, a ocorrência, vai pelo registro de ocorrência. Esse registro de ocorrência, ele tem todo um caminho a ser percorrido. E pode ser que lá no final ele não dê em nada, ou pode ser que lá no final se diga, não, trata-se de uma violência contra a mulher, entende? Então, assim, o problema está na forma dessa coleta de dados. E aí, quando a gente vai para o interior, tem um problema ainda maior, porque, assim, é questão de dados mesmo deles. Então, o que a gente observou, a gente não teve tempo hábil para entrar propriamente mais a fundo nessa questão dos dados, da composição dos dados da CESP. O que a gente observou mais foi essa questão da subnotificação dos casos da notificação compulsória que entra pelos dados da vigilância sanitária, né, epidemiológica, vigilância epidemiológica, e a gente constatou assim que, né, muitos dos casos não há notificação também. Então existem, a gente fala de cifras ocultas, né, nesse caso, tanto na parte da saúde, das unidades de saúde, que muitas vezes esse profissional, ele observa que trata-se de uma violência, mas quando ele tem medo de fazer a notificação, de assinar uma notificação, porque tem medo de ser perseguido. Nós temos um problema no interior, Lorenberg, muito grande, que vem crescido a cada ano, né, que é a questão das facções. Então, assim, é algo que a gente não tem prestado muita atenção, mas que tem aí tornado o trabalho mais difícil desses profissionais. E a gente observa que eles, muitas vezes, dependendo do caso, eles têm medo mesmo de fazer a denúncia, têm medo de fazer essa notificação, e aí quem se prejudica somos nós que ficamos sem os dados reais, né? Então, a gente observou essa falha tanto nas unidades de saúde e a gente não conseguiu aprofundar tanto nessas falhas da composição dos dados da CESP. Mas, auditora, me permite uma interferência muito rapidamente, até para eu poder entender melhor. Do jeito que a senhora está falando, que dá uma clareza do que nós temos no interior, pode ocorrer que um homicídio que se tem registrado não seja necessariamente um homicídio, mas sim um feminicídio, a menos que aquele homicídio ganhe as colunas dos jornais e venha para a televisão. Caso não venha, ele vai ficar preso como homicídio.
Ou eu estou completamente errado? Não, não está. Eu enfrentei um caso verídico, não vou citar o município, mas que a gente chegou nesse município. Eu não vou citar por conta que esse relatório ele é preliminar e falta a manifestação da defesa dos gestores, que aí quando ele se tornar conclusivo, ele pode ser publicado, né? Ter essa publicidade. Mas nesse município havia um registro de 2 feminicídios. E quando a gente foi até a comarca desse município do interior, a gente solicitou os dados do juiz que cuidava da vara. E lá no caso dele, ele havia registrado 3 feminicídios. E aí eu perguntei para ele, mas juiz, como assim? Porque ali na delegacia a gente tem o registro de 2, né? E aqui na do senhor tem 3. Ele falou assim, como eu, como magistrado da lei, né? Ele observou o caso e ele qualificou como feminicídio. Ou seja, que a morte ali naquele caso foi pelo fato de ela ser mulher. E o registro da delegacia que veio para a Secretaria de Segurança. Não estava registrado dessa forma. Aí o que acontece nesse caso por isso que é importante, Lorenberg, a qualificação desses profissionais nessa temática. Desde o primeiro que atende, né, ao que faz o registro, a todas as pessoas que lidam diretamente com essa mulher, elas precisam estar bem capacitadas nessa violência contra a mulher. O Tribunal de Contas, nesse quesito aí da qualificação, pode ser uma ferramenta útil a esses gestores? Pode ou está sendo? Está sendo. Primeiro, o tribunal já começou a cobrar como ponto de controle aquela semana pedagógica, né, que já é uma exigência da LDB, que todos os municípios e escolas elas devem fazer uma semana pedagógica de um tema de violência contra a mulher. Né? Isso já é uma exigência e a gente passou a cobrar se o município fez ou não. Onde que estava no plano da escola lá fazer essa semana e que ele comprovasse, que ele enviasse foto de que ele fez isso querendo ou não, a gente está já trazendo essa capacitação para a escola, para as crianças, formando gerações aí, a importância disso. Mas daquela imediata, sim. E nós vamos trazer, após esse relatório ele entrar na fase conclusiva, elas vão virar recomendações e, em alguns casos, determinações. Então, nós temos recomendações tanto de capacitações para serem realizadas para o interior, para toda a rede. Inclusive, já acompanhamos dados, a gente ainda não tem o relatório final com as determinações, mas a gente já observa que a própria CESP e as outras instituições já estão fazendo, né? Sem nem ter ainda, a gente já observa esse efeito. A CESP, né? Mas os municípios é outra demanda também, né? É porque, assim, o município ele não tem a segurança pública, né? Ela é do Estado. De responsabilidade do Estado. Nós temos guardas municipais. Mas de assistente social, não. Assistente social, você estava me dizendo agora há pouco, perdão por ter te interrompido. Dizia no bloco anterior, você, Simone, que em algumas situações, em alguns municípios, ou se em todos os municípios que foram visitados, em nenhum deles havia a figura do psicólogo. Perfeito. Não em nenhum deles. Mas a grande maioria não tinha. Grande maioria, eu diria assim, não tinha, carece desse profissional. O profissional é insuficiente para lidar com a demanda que tem dentro do município. Porque nós temos muitos casos de crianças com autismo, com TDAH. Então, assim, eu olhei a lista de atendimento desse profissional e a maior parte estava ali. Crianças com autismo, TDAH. E assim, esses casos mais graves, por exemplo, de uma pessoa que tem uma depressão aguda ou que está numa situação de violência, ela não entra dentro do nível de gravidade, né? E muitas vezes esse profissional não consegue lidar. Porque você olha a lista dele de atendimentos, é humanamente impossível. E aí quando a gente questionou essa questão de existem mais profissionais dentro da área e a maioria não consegue reter o profissional dentro do interior. Aquela velha história, né? Que a gente encontra com os médicos também. A gente continua com esse bate-papo daqui a pouquinho. Eu tenho que pagar mais um break comercial. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa. O tempo está voando hoje, nego. Por que será, hein, Lorenberg? Porque a conversa está boa? A conversa, quando é boa,
O tempo voa. O tempo voa. A Simone Jin está aqui, que não tem nada a ver com Xi Jinping, gente. É japonesa. O sobrenome é japonês. Simone, menina, tem tanta coisa para falar aqui. Pode dizer. O Tribunal de Contas também, eu vi que abraçou uma causa importantíssima aí dos agentes comunitários de saúde. Agentes de saúde. Por que eu estou falando disso? Porque o tribunal realmente abraçou isso para que os municípios, não é, valorizem esses profissionais. Mas eu estou falando dessa categoria principalmente porque eu tive a oportunidade de ver um exemplo aqui em Várzea Grande, salvo engano, de agentes comunitários que conseguiram, e foi mais de um caso, hein, em alguns casos, identificar naquelas visitas que eles fazem aos lares, mulheres que estavam passando por violência doméstica, porque eles, ao conversar, percebe, dona Simone já está meio jururu, porque, não, mas esse olho vermelho, esse olho roxo, aí, não, foi... E aí a pessoa, o agente treinado, capacitado, ele consegue puxar essa sensibilidade e ainda que ela não queira, denunciar, entendeu? Aí que eu falo a importância desses agentes também, além, evidentemente, da questão da saúde propriamente. Você não acha que a gente poderia também capacitar esses agentes nesse quesito aí de ser uma espécie de termômetro, já que existe uma crescente na violência contra a mulher? Perfeito, perfeito. Paulo, a gente, inclusive, isso foi um ponto dentro dos nossos questionários. Se esses agentes comunitários eles tinham esse treinamento e se eles tinham treinamento para fazer a notificação compulsória. E a gente observou que grande parte, muitas vezes, não faz essa notificação. Por conta, dependendo do bairro e dependendo da região que ele está, eles ainda têm medo de fazer, porque eles vão lá, enfrentam, né? A gente ouviu esses relatos de uma dessas agentes que a gente entrevistou, que inclusive ela viu a situação, percebeu que havia situação, mas ficou morrendo de medo de fazer a notificação. Falei, mas a notificação é anônima, você acha que ele iria saber? Acho que ele iria saber por conta de ser cidade pequena e iria desconfiar dela, né? E tem esse exato, detalhe, tem né? esses detalhes. Então, assim, a gente ainda tem que pensar, além de tudo, em algum sistema que a gente consiga tornar, na hora que, enfim, eu acho que na hora que todo mundo começar a abraçar a causa e ser um problema coletivo, isso, né? Porque aí não ficaria só, quem denunciou foi a gente que veio aqui, né? Poderia ser o vizinho, poderia ser, entende? Então, eu acho assim, se a gente começar a pensar em algum sistema que torne isso mais efetivo, entendeu? Que torne também a vida desse profissional seguro. Muitas vezes, conselho tutelar, né? A gente tem tantas coisas aí dentro dessas temáticas, porque os mesmos lugares que a gente, as instituições que a gente entrevistou, são comuns também no caso de crianças. Por isso que eu falei do conselho tutelar. Não, sim. Por exemplo. E são profissionais que ganham pouco, então né? Fica e tem a dica. pouca capacitação. Então fica a dica aí, de repente, no trabalho sequente aí, que é o tribunal, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, tem todo um corpo técnico lá, tem toda uma oferta de capacitação. De repente, numa dessas aí, a gente possa inserir esse treinamento aí para que essas pessoas, os agentes, tenham essa expertise aí de verificar in loco se a mulher está bem, se não está. De repente, a situação é tão flagrante que, não é? E muitas vezes por medo, ela não fala, mas tem algo que não tem como esconder, né? A mulher está lá, um problema visivelmente agredida, não é? Aí, de repente, essa pode virar uma denúncia, quiçá até salvar a vida, não é? Professor Lorenberg, por favor. Auditora, me veio à lembrança um questionamento. Naqueles questionários que a senhora e a sua equipe distribuíram ou distribuiu para os municípios, constava um questionamento a respeito de delegacia. E nas visitas que a senhora e os seus colegas foram nos municípios, também foi identificada ou foram identificados a existência de delegacias.
Porque até, se não me falha a memória, e a senhora vai me corrigindo sempre, existe município que não tem uma delegacia. Especializada. Não, delegacia mesmo. De polícia? É um município vizinho que tem uma delegacia que atende também aquele outro município que atende a outro. Verdade. E aí vem o meu questionamento. A não existência de delegacia em cada um dos 142 municípios também não é um obstáculo para combater a violência doméstica, ou eu não estou falando nada com nada? Com certeza, Lorenberg, você tem toda a razão. Além de não ter uma delegacia próxima, a questão também de não ser uma delegacia especializada, ela faz toda a diferença. Talvez, assim, nós não teríamos recurso suficiente para ter uma delegacia em cada município, de fato, né? Pela extensão, pelo volume de recurso, mas nós pensamos em soluções também. Por exemplo, em alguns casos, em alguns outros municípios, me parece que aqui também em Mato Grosso a gente tem alguns projetos nesse sentido, a gente pode adotar uma a sala rosa, né, que fala. Então, no espaço ali dentro da delegacia, que essa mulher se sinta mais acolhida nesses momentos, né? Tem também a questão de delegacias virtuais. Não sei se você já ouviu falar nisso. Sim. Mas, por exemplo, assim, se essa mulher, de repente, não há uma estrutura para uma delegacia, mas, de repente, há uma estrutura para uma sala, ou pode usar, de repente, uma sala dentro da secretaria, fazer parcerias, enfim, para que torne isso mais, dependendo dos casos, torne mais viável para essa mulher, né, em situação de violência, formar ali uma sala, ou seja, soluções a serem pensadas e que demandem menos recursos, elas existem. Só que para isso tudo acontecer, a gente precisa primeiro trazer o problema à tona, né? Como a forma como a gente fez. Através de um relatório sério, com base em dados, a gente trouxe esse problema à tona. E esse relatório aqui é muito sério. Esse relatório aqui foi enviado, já foi entregue lá para o Ser Mulher, da Maria Erotides, do desembargador, já foi? Sim, nós encaminhamos, agora foi a fase de encaminhamento para a manifestação dos gestores, então foi encaminhado para todos os interessados. Me parece que a desembargadora Maria Erotides já recebeu também. Mas antes dela receber esse relatório, a gente fez uma apresentação para ela desses dados, enfim, daquilo que a gente conseguiu constatar. E ela me disse assim que ela iria formar o planejamento do Ser Mulher a partir desse nosso relatório. A importância do relatório vai basear o trabalho do Ser Mulher, que é importantíssimo, mas tendo à frente a Maria Erotides, de quem eu sou fã, assim. Também, né? sou. Embora a senhora não venha aqui, né, doutora gloriosa, maravilhosa, eu estou perturbando aí, a senhora não vem. Sabe que eu vou ter que ir aí fazer o programa, eu e Lorenberg fazer o programa daí, direto aí do Tribunal de Justiça, mas parabéns pelo Ser Mulher e por absorver e por pegar esse relatório e torná-lo como base, né, como base aí dos trabalhos do Ser Mulher. Quanto menor, Simone, for o município, não é maior a dificuldade de se promover uma política de combate à violência doméstica? Por que eu pergunto isso? No município pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo, inclusive o próprio atendente, o próprio policial que estiver lá no plantão, lá, ele pode conhecer a agredida, pode ser amigo do agressor, jogar sinuquinha junto. Não fica mais difícil esse trabalho sendo executado em municípios menores? Eu acredito que sim. Eu vejo assim, você fazendo durante a sua fala, eu fiquei pensando, lembrando aqui dos casos das mulheres rurais, em locais, em zonas rurais. E elas possuem muito mais dificuldade em fazer uma denúncia, em ter um atendimento, ou até mesmo de fazer ser ouvida, né? Então, assim, são situações, tem lugares, por exemplo, que eu já ouvi relato, que você tem que atravessar quilômetros e quilômetros para ter acesso ali. Então, ali, se não for ali um representante do Ministério Público, se alguém ali não passar por toda essa localidade, pode ser que essas pessoas fiquem ali esquecidas, né, do poder público. Eu vejo que essa pergunta ela é bem assim para se refletir. Se quanto menor o município, maior a dificuldade. Isso quando o cara, o plantonista lá, não comete um
preconceitozinho, né? Já não Larga a mão dificulta. disso, vai embora. Tem muito disso, já vi relatos, né, de que o cara tentou, o atendente lá, não sei, o plantonista, se era escrivão, tentou demover a vítima da denúncia, não, por ser próxima do agressor lá, né, do covarde lá, Lorenberg. Auditora, esse relatório também foi encaminhado para o governo do Estado, especificamente na Secretaria e na Casa Civil, ou só na Secretaria de Segurança Pública? E aproveita e destrincha também, nós falamos dos municípios aqui, mas o Estado também tem o seu percentual de responsabilidade, até porque as delegacias, acabamos de falar aqui, tem município que não tem delegacia, falar de delegacia especializada da mulher, aí que não tem mesmo, né? Queria que você aproveitasse em 3 minutos, que é o tempo que nós temos para a sua fala. Então, você falou dos 3 minutos, me fez perder a pergunta. Olha, falou para mim que é 4. Ganhou Já um, aumentou. Então, né? Vou chorar um pouco mais aqui, vai é assim. Tá ótimo. Falamos do governo do Estado, né? Foi Mas primeira encaminhado... pergunta dele, né? Você não perguntou primeiro? Não, porque O relatório foi encaminhado Foi encaminhado Ah, para o governo, para a Casa Civil, Sim, né? sim. Para quem foi encaminhado. Então, nós encaminhamos para a CESP, foram encaminhados para o governo, na figura do governador, né? Para o governo do Estado, para a CETASC, que é a Secretaria de Assistência Social, para a SES, para a SEDUC, porque a gente tem algumas recomendações e achados ali em relação às políticas que estão sendo desenvolvidas dentro das unidades escolares. Vamos ver se eu esqueci de alguém. Não, é a SES, que lida com a saúde, CETASC, CESP, e a... É isso, doutores e SEDUC. Então, são mais específicos, né? Porque como a gente identificou, realmente não dava assim para abarcar tudo. Então, a gente selecionou os que eram mais graves, porque para a gente fazer esse relatório, doutor, a gente estabeleceu uma matriz de risco. Então, a gente pegou as principais questões, as que causam mais impacto e a maior probabilidade de ocorrerem. Então, elas envolvem essas principais áreas, que é a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Educação, por conta dessas ações, e a Secretaria de Assistência Social. Perfeito. Eu tenho que encerrar o programa aqui, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Eu tenho 2 minutinhos aqui ainda. Quero pedir a você, Simone e Jim, sair um pouco desse relatório aqui maravilhoso, que você encontra no portal lá do Tribunal de Contas, tce.mt.gov.br. Lá tem muitas matérias feitas a respeito e tem também muitos detalhes desse relatório. Que você fizesse um pequeno comentário acerca de uma notícia que eu li aqui do leilão dos lotes, porque a Simone, ela também participou diretamente desse trabalho junto aos técnicos da Sinfra para resultar nessa maravilha que a gente noticiou aqui, que é o leilão dos lotes. Perfeito. 1 minuto e meio. Perfeito. A gente formou uma equipe técnica de auditores para fazer análise desse material. É um material muito denso, quero que vocês saibam disso. Então, a gente selecionou algumas partes as partes principais para analisar. E nós fizemos contribuições muito significativas em relação a alguns erros que havia em relação a trechos de pontos de parada e alguns impactos que havia dentro do contrato mesmo que previa a participação da AGER. Então, assim, a intervenção do tribunal para essas concessões, ela foi importantíssima, porque ela trouxe realmente melhorias dentro desses projetos. E a gente também foi, junto com a Sinfra, junto com a AGER, a gente visitou a rodovias em São Paulo, a rodovia Tamoios, para conhecer esse sistema que vai ser implementado aqui, que é o sistema Free Flow, que é através de pórticos, para você pagar esse pedágio. E são sistemas avançados, que eu espero assim, que eles realmente sejam implantados aqui, com essas empresas vencedoras dos lotes, porque eles trazem realmente, além da modernidade, um avanço para facilitar a vida aí do cidadão. Ótimo. Queria eu, o Lorenberg também queria. O Lorenberg ficou com a cara de pidão quando ele queria continuar perguntando e tal, mas nós temos tempo. Horário de rede, a gente tem que obedecer, senão o Dorileu vem aqui, ó.
ele rasga, para dizer o mínimo, rasga o verbo, né? Olha só, obrigado, Simone Gin, de boa mesmo, eu gostei muito desse bate-papo aqui, a gente fica agradecido. E esse espaço continua a postos para bem informar, viu? E a Simone, inclusive, Lorenberg, é filósofa, né? Formada em filosofia. Ela, um dia a gente vai tirar para vir aqui para falar de filosofia, para a gente filosofar aqui. Lorenberg também gosta. Gosta. E aí, obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar. Em nome de todas as mulheres desse Grupo Gazeta, nós parabenizamos você também pelo grande trabalho que você exerce, pela ocupação que você representa. E muito obrigado por ter vindo. Gratidão. Grata pelo convite, grata a todos. Um abraço lá para o fazer Sérgio parte. Ricardo, se você vê-lo, vou falar que mandar um abraço para ele. Pode deixar. Ele é convidado para vir aqui também, viu? Lorenberg, Até segunda-feira. segunda-feira. Semana que vem também tem muitos nomes importantes aqui das mulheres que fazem a história desse Estado, no judiciário, seja na polícia, na política. A deputada Fernanda vem aqui também. Tem um monte aí que eu não lembro de cabeça. Tem várias mulheres maravilhosas que estarão conosco aqui, tal como ocorreu nessa semana e na semana anterior também e sempre. Até lá, bom fim de semana para você, se cuida, fica bem, fica com Deus também.